Salve, galera, boa noite. Chegamos e com um bate-papo hoje da melhor categoria. Hoje a gente vai falar sobre saúde, aquele assunto que interessa a todo mundo, só que a gente não vai falar sobre saúde de uma forma superficial, a gente vai falar com as maiores autoridades no meio médico, nutricional. Eu vou chamar para cá a Denise Carreiro e o Ícaro. Deixa eu ver se eles já estão por aqui. Pessoal, eu vou deixar daqui a pouco os comentários desativados, tá? Para a gente poder seguir. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje de tarde. O pessoal colocou as perguntas lá e é com base nisso que a gente vai seguir. No final, se der, a gente abre aqui de novo. Vamos lá, deixa eu chamar eles aqui para a gente. Ícaro. Ó, que noite maravilhosa, mas que oportunidade maravilhosa que a gente tem de falar com esse pessoal. Olha Oi, só. Denise. Olá, boa noite. Oi, Marcelo. Bom? Boa noite, Denise. Boa noite, Ícaro. Olha, eu não sei como é que eu falo. Assim, você sabe aquela oportunidade que você tem? Se houvesse a oportunidade de você colocar as pessoas que você mais admira assim, numa sala, assim, eu acho que é isso que eu estou vivenciando hoje. Duas pessoas que eu admiro demais, assim, sem palavras para expressar tamanha admiração. Ó, eu vou fazer a graça de. É recíproco, viu, Marcelo? Pode Ó, ter certeza. temos aqui o livro desse moço lindo que cuida da minha família. Eu tenho a honra de dizer que cuida da minha família. Dr. Ícaro Alves Alcântara, de Domínio e Sua Saúde, que eu já sei que já está numa nova edição. Livros da Denise Carreiro, eu tenho 3, mas eu sei que é para mais de 40. Tem livro. Quantos livros são? Por Quantos livros enquanto, são? 21. Por enquanto, 21. Eu Tá tenho um na monte dela aqui. Ó, tá vendo? Ó, vou fazer uma apresentação. Se eu falar alguma besteira, se eu gaguejar, você me perdoe, porque eu estou emocionado. E quando eu fico emocionado, eu gaguejo mesmo. Ó, o doutor Ícaro Alves é o médico que cuida da minha família. Ele é formado pela Universidade de Brasília há quase 25 anos. Tem cara de 25 anos, eu não entendo essa conta. Especializado em homeopatia. Hoje cuida majoritariamente de medicina ortomolecular integrativa. Entusiasta da saúde, dedica-se a ajudar as pessoas a viver melhor e com boa saúde da forma mais natural possível. É autor de 9 livros publicados. É triste que eu só tenho um. Nem o da Gigi chegou aqui para mim. O mais Vou mandar conhecido tudo. Tá bom, tá tem bom. aqui o Já... Domínio de Sua Saúde, que esse aqui eu acho que é leitura obrigatória para todo mundo. E também compartilha conteúdo nas redes sociais há mais de 20 anos. Denise Carreira, nutricionista clínica formada pela USP, pós-graduada em nutrição funcional, atuou como nutricionista há mais de 30 anos e é autora de 21 livros. Dentre eles, ó, esse aqui eu levo comigo. Todo mundo sabe que toda live que eu faço, eu levo esse livro junto. Luta, Intoxicidade, Reações e Sintomas. Esse aqui é maravilhoso, também acho que é leitura obrigatória, abordagem nutricional no envelhecimento saudável. Quem não quer envelhecer saudável? E esse aqui é o mais polêmico de todos, segundo meu amigo Ícaro, falar sobre leite, a gente vai falar sobre leite hoje. O Ícaro tem uma frase que eu acho emblemática, que ele fala que falar sobre leite é arrumar encrenca, arrumar inimigos. Então hoje a gente vai arrumar alguns. Pessoal, eu vou dar uma segurada nos comentários Eu aqui. arrumo há 40 anos. Eu só Então, arrumo há tudo bem. 25, então ela tem 15 anos a mais de Ganhei, experiência ganhei, arrumando ganhei. encrenca. Mas olha, Ganhei. para mim é Eu acho honroso estar ótimo. para mim é honroso estar com vocês dois, porque o Marcelo é o maior expoente, né, da panificação e da cozinha, vamos dizer, sem leite, sem glúten no país. E a Denise é uma enciclopédia ambulante com quem eu aprendo desde o meu embrião de faculdade. Então, eu sou grato a vocês por estar aqui, viu? Vai ser top. Que bom. Obrigado, pessoal. Ó, eu vou começar, eu vou tentar fazer, eu modelei junto com a minha equipe ao longo do dia algumas perguntas e a gente vai fazer um bate-bola, sempre alternando entre vocês dois. E no final eu vou trazer as perguntas
que eu acho que são as perguntas mais pertinentes, que chegaram. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje aqui no Instagram, e, para minha surpresa, feliz surpresa, chegaram excelentes perguntas que vão provocar algumas discussões que eu acho que são importantes. Então vamos lá, começando. Ícaro, doutor, como médico, deve ter escuta com muita frequência as pessoas falando sobre dor de cabeça, fadiga, diabetes, gente que toma remedinho para tudo que é tipo de dor. E eu vejo aqui no meu perfil que a quantidade de pessoas que estão com essas mazelas só aumenta dia a dia. E a pergunta para o doutor é: até que ponto isso é normal? A gente normalizou isso, né? A gente normalizou ir à farmácia assim como a gente vai ao supermercado. Até que ponto esse novo normal é normal? Olha, se tem um termo que eu odeio é novo normal, sabe? Porque é o jeito que muita parte da indústria da doença, né, Denise, arrumou para dizer o seguinte: isso é o novo patamar de aceitável que você deveria aceitar como normal. Então, assim, não é normal, é um aceitável incômodo. E, infelizmente, as pessoas vão aprendendo a aceitar sintomas até que eles se juntam e simplesmente mostram com mais clareza aquela síndrome, que síndrome significa conjunto de sinais e sintomas, que já era desde o começo, mas que as pessoas não valorizavam. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um questionário pré-consulta, você preencheu, sua esposa preencheu, sabe? A Denise sabe, porque ela pega prontuários meus que às vezes eu mando dos pacientes para ela. E quando o paciente preenche, ele fala: nossa, preenchendo o seu questionário, eu me toquei que os meus hábitos são ruins, eu me toquei que a minha alimentação não é legal, eu me toquei do tanto de sintoma que eu tenho, eu me toquei do tanto de sofrimento que eu nem lembrava, do tanto de remédio que eu uso. Então, assim, não é normal você ter sintomas sustentados. É perfeitamente aceitável e da vida você ter sintomas transitórios por acometimentos agudos e alguns do envelhecimento, porque a máquina fica velha e mesmo quem se cuida adoece. Mas o que não dá é para você aprender a conviver com os sintomas, principalmente quando eles começam a aumentar e se agrupar, porque as síndromes que eles significam já mostram que lá dentro de você a máquina está sofrendo. E quanto antes a gente investigar, quanto antes a gente pode tratar. E quanto antes a gente olha para os sintomas e entende: caramba, por que eu estou sentindo isso, e corrige, é quanto antes a gente faz a real prevenção. É isso que eu penso. Tá perfeito, doutor. Me lembrou uma frase que também é emblemática da Denise, que falou uma vez numa live comigo sobre o copo transbordar, né, Denise? Que às vezes a gente tem aquela gotinha que vai se perpetuando a vida toda e a gente só resolve fazer alguma coisa quando o copo transborda. Com certeza. Marcelo, é uma Denise, coisa que a gente coloca de repente, né? de E repente, de não por repente, acaso, a gente coincidência. já sabe que o processo já vem de É longo uma tempo. coincidência. Do nada, eu adoro essa frase, do nada, estava tudo bem, de repente, do nada, eu fiquei Não, diabético. e o virou diabético, virou É esse. celíaco, virou intolerante à lactose. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, abafa o caso, vamos seguir aqui. Que a gente, senão o povo vai cancelar nós três ao mesmo tempo. Olha só, Denise, eu sou do tempo, eu tenho 49 anos, eu sou do tempo que a gente falar em inflamação é, poxa, eu dei uma topada, meu dedo do pé inchou, tá parecendo uma lâmpada de Natal, e eu lembro dele toda hora, e uma hora ele vai desinflamar. E hoje em dia, a gente tem na nossa sociedade, a gente escuta isso o tempo todo, as pessoas estão inflamadas. O que que isso significa, Denise? De uma maneira geral, a inflamação, quando ela é aguda, né? Uhum. Então é aquele processo que é natural do organismo e necessário para uma cicatrização, para uma eliminação de toxina, para uma série de fatores, a inflamação. Eu falo que se não fosse natural, a gente naturalmente não teria citocinas pró-inflamatórias, nutrientes pró-inflamatórios. É um processo normal do organismo e necessário para inúmeras ações fisiológicas, tá? E normalmente num quadro agudo,
vai existir aquela inflamação, vai corrigir esse processo e vai voltar para o normal. Então, ok, é assim que a gente funciona e está tudo certo. Mas, quando o agente que está levando ao aumento de citocina inflamatória, ele é frequente, ele está presente ali o tempo todo, ele vai gerando um processo inflamatório que muitas vezes inicialmente é de baixo grau, ou que muitas vezes a gente chama de subclínico também, tá? E eu também costumo chamar de safado e come quieto, né? Porque vai fazendo estrago atrás do outro, mas não está dando sintomas que você associa o nome à pessoa, tá? E a hora que, como a gente falou, eu vou gerando esse processo por proteínas mal digeridas, por aditivos químicos, por agrotóxicos, por estresse, por desbiose, vários fatores podem se associar e ir levando ao aumento dessas citocinas inflamatórias. Só que esse processo ele vai se acumulando. E eu falo que, enquanto a defesa ganha do ataque, a gente fica naquele processo subclínico. Quando o ataque começa a ganhar da defesa, é a hora que transborda o potinho. E esse transbordar o potinho é a hora que você vai ouvir, de repente, né? De repente começou a ter bronquite, de repente perdeu o contato de olhos, de repente começou a engordar, né? E até o último livro que eu lancei agora, que o Paulo falou que já foi mandado para vocês, que é o Abordagem Nutricional no Espectro Autoimune. Por que eu coloquei espectro? Porque você tem, às vezes, 10, 12 anos antes, o organismo já está dando todas as pistas do processo. De você pegar crianças com fator antinúcleo positivo e com outros marcadores. E que aí a doença em si ela pode se manifestar 10, 12 anos ou mais depois. Então, a gente tem dentro desse quadro aquilo que você estava perguntando, né? É normal tudo isso, né? Que vocês colocaram. Mas eu sempre costumo falar que normal é funcionar. A gente foi feito para funcionar e não para não funcionar. Então, o normal é funcionar. É comum ficar doente, infelizmente, por causa desse quando a gente fala que é o normal social, né? Normal social é comer porcaria, normal social é achar que tudo é bobagem, que a alimentação não tem nada a ver com isso, que a Terrorismo nutricional. Terrorismo nutricional, que a alimentação é só para engordar e emagrecer. Ou seja, enquanto não existe esse entendimento do quanto que a gente é dependente da matéria-prima que a gente está colocando dentro do organismo, para o bem ou para o mal, né? Depende do que você está colocando lá dentro, é o que vai determinar a função. E aí esse processo inflamatório ele entra muito nisso, tá? Que ele vem muitas vezes nesse, né? Come quieto, até o negócio explodir. E aí começa a ter sintomas. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem hoje na mão, tanto conhecimento que dá para trabalhar na prevenção, né? Que dá para trabalhar numa remissão, seja de um processo autoimune, seja de, né, qualquer um desses transtornos. É a história do Chico Xavier, né, que ele coloca, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, quando a gente fala no organismo, é isso. Em qualquer momento você consegue brecar o processo e recuperar a função. E aí, sim, com o olhar na prevenção. Então, eu tiro daquele quadro e vou trabalhar esse olhar na prevenção, né? Denise, tentando aprofundar, esse assunto é maravilhoso, tentando aprofundar, porque eu sei que tem um monte de gente que vai chegar aqui, quem já acompanha vocês entendeu tudo bem, mas quem está chegando aqui pela primeira vez ainda pode falar assim, o que esses dois estão vendo em mim e que eles olham para mim e falam, eu estou inflamado, eu estou inflamada. O que você, Denise, olha para a pessoa e fala assim, não está legal? Normalmente o pessoal quando chega, eles já vêm com uma determinada queixa. Então, eu tenho que tratar o colesterol, eu tenho que tratar, é muito comum sintomas alérgicos, tá? Então, eu acompanho muito o processo. Então, a criança vem, que nem uma criança que eu atendi hoje, de 1 aninho, tá? Com criança chiadora, né? Com processo de bronquite e com rinite, 1 ano de idade, tá? E já vem isso já
há algum tempo. Então, o que é o IT? IT é sufixo de inflamação. Então, você coloca lá, ó, rinite, sinusite, otite, amidalite, laringite, faringite, bronquite, esofagite, gastrite, duodenite, colite, retocolite, cistite, celulite, tiroidite, labirintite, artrite, dermatite, gordurite, aí eu já abri gravata esse, né? A resistência à insulina é um baita processo inflamatório. Neurite, ou seja, quando começa a ter sintomas no sistema nervoso central. Então, você fala inchaço, aumento de peso. Então, todos esses processos estão diretamente, doença autoimune, estão diretamente ligados a processos inflamatórios. Que é só isso? Não. O próprio processo inflamatório vai gerar estresse oxidativo, que vai gerar disfunção mitocondrial. E normalmente, quando está nesse nível, já tem uma bela deficiência nutricional. Então, são processos, né, Ícaro, que vão se associando dentro desse quadro. Mas a pessoa, ela já, quando ela chega para mim com 1, 2, 3 sintomas, eu já sei o que ela teve e, obviamente, a gente já tem ideia da onde pode chegar, se isso não for mudado, né? Virar metralhadora pro Ícaro, esse moço bonito, que temos aqui, esse flamenguista bonito. O Ícaro, na última live que a gente fez, você falou um negócio que me chamou muita atenção. Você falou assim, Marcelo, todas as mucosas inflamam juntas. Pegando o gancho da inflamação desse monte de ites que a Denise falou, acabou de citar aí. O que é exatamente isso? Que as mucosas inflamam juntas? O corpo inflama numa totalidade. O que acontece? Só que você vai manifestar nos locais que são seus calcanhares de Aquiles. Vou te dar um exemplo. Você dá uma topada na porta e você fica com o dedo inchado igual lâmpada de Natal, igual você falou, tá? E você nota que horas ou dias depois, a sua sinusite crônica, ela dá uma descompensada. Ela reagudiza. Você fala, o que isso tem a ver? Para tornar simples, a inflamação ainda não contida naquele dedo do pé da topada, que o corpo gerou uma inflamação, porque ele viu uma agressão, ele viu uma lesão, e ele tenta inflamar para poder, primeiro, sepultar o processo ali no dedo, tá? E segundo, para evitar que você tenha complicações sistêmicas o máximo possível. Só que o dedo se comunica com o cérebro e com o corpo falando como? Eu estou inflamado, jogando mediadores inflamatórios ali na corrente sanguínea. Isso é a faísca. O sistema imunológico, não só nos intestinos, mas em várias outras partes do corpo, percebe aquilo e amplifica o sinal para criar uma resposta que consiga compartimentalizar a inflamação e que consiga qualquer repercussão sistêmica ele conter. Só que são os chamados mediadores inflamatórios. Então, aonde você já tem uma inflamação crônica mal controlada, ou uma aguda que era pequena, era subclínica. Subclínica significa com poucos ou nenhum sintoma clínico valorizável, tá bom? Ou alterações nos exames convencionais. E aí, você tem esses mediadores, caem na corrente sanguínea e eles vão inflamar a distância. Quando eu falei especificamente das mucosas, é porque é o seguinte, nós nunca tivemos um mundo tão doente. Ah, Ícaro, mas é um número de pessoas no mundo, não dá para comparar a tecnologia, não. Você sabe o que é o pior? O pior é que as pessoas tomam pouca água e não cuidam da qualidade da água, as pessoas respiram cada vez mal, em parte pela qualidade do ar, em parte por estresse, e principalmente as pessoas se alimentam mal. E quando você se alimenta mal, você pega a maior mucosa do corpo, tá? Que é a mucosa intestinal, em termos de dobrinha e tudo, ela ocupa uma área que vocês não acreditariam, né, Denise? Você fala em um dos seus livros. Um não, vários, né? Porque eu não pude ler todos ainda. Então, quando a mucosa intestinal, que deveria tolerar o alimento, que deveria saber triar o que é pesado, inflamatório e o que não é, ela começa a... Nossa, tudo é inflamatório, porque ela está muito atacada, mais de 70% do sistema imunológico está na parede dos intestinos. Então ela começa a produzir um monte de mediador inflamatório, além de deixar passar o que não deveria, mas aí é outro capítulo. Principalmente produzir mediadores inflamatórios que vão cair no sangue e vão sinalizar para todo o corpo, mas especialmente para as outras mucosas. A ocular, a auditiva, a nasal,
a do trato respiratório e gastrointestinal, as mucosas vaginal e por aí vai, urinária. Então, por isso que elas inflamam juntas, Marcelo, porque a sinalização inflamatória de um órgão muito inflamado ou muito cronicamente inflamado, ela está ali o tempo inteiro. É de interleucina, é de várias outras coisas, fator de necrose tumoral, e isso vai fazer com que as zonas do seu corpo mais suscetíveis à inflamação, ou mais fracas geneticamente, ou epigeneticamente, porque seus hábitos são ruins, ou que você tem uma inflamação subclínica lá, elas recebam a potencialização do processo de inflamação. Aí a pessoa come o diacho do glúten e tem uma sinusite crônica. Aí a pessoa come o diacho do leite e ela tem uma pneumonia de repetição. Ou então, come os dois juntos e tem uma candidíase vaginal que não melhora de jeito nenhum, né, Denise? Ou tem uma conjuntivite, por aí vai. It. Ícaro, It, it. uma vez você falou comigo sobre vícios inflamatórios. O que são vícios inflamatórios, Ícaro? Eu diria para você que a gente tem que lembrar de Hipócrates, né? O processo de cura só precisa de duas coisas: que você dê os nutrientes e as condições dos mecanismos de homeostase do organismo funcionar e que você remova os obstáculos à cura. Tá? Vamos seguir esse raciocínio? Se você pegar qualquer estudo científico bom dos últimos 30 anos, em alguma parte das conclusões do que mais importa para a saúde e o processo de doença, ele vai falar hábitos de vida, lifestyle, estilo de vida. Tá? E depois aparecem os fatores inflamatórios, infecciosos e de desequilíbrio. Então eu vou transportar isso para cá. O que são os hábitos ruins? Hábito ruim igual a vício. O que são os vícios inflamatórios, pró-inflamatórios? Hábitos de vida ruins: tomar pouca água ou água de baixa qualidade, respirar mal, não comer direito, não comer o suficiente, uma alimentação porca e cheia de coisas inflamatórias, de aditivos e companhia. Tá? Isso a Denise pode falar com muito mais propriedade do que eu. A falta de exercício físico, o sono inadequado, o gerenciamento inadequado do estresse e a carga de estresse excessiva, a intoxicação, em parte os parasitas, não é o primeiro lugar como muitos estão colocando, mas tem um lugar importante. Hábitos de vida ruins. Tá, e fora isso, se expor no dia a dia, no que você pode escolher, ou seja, volitivamente, excessivamente, a fatores que agridem. Porque aí você está fazendo as duas coisas que Hipócrates pediu para você não fazer. Ou seja, ele pediu para nutrir e remover os obstáculos à cura. Você não tem os hábitos de vida para nutrir e fica colocando excesso de estresse, cigarro, bebida, energético, excesso de café, excesso de carboidrato, alimento de baixa procedência, enfim. É isso, esses que são os vícios inflamatórios e que hoje em dia a maioria das pessoas é viciado nisso porque foi induzida, principalmente nas últimas décadas, a achar que os vícios inflamatórios são justamente o que vai mantê-la funcionando no dia a dia. E eles passam na TV, eles passam no jogo de futebol, né? Eles são promovidos nos bares e na nossa diversão. Eles são falados nas revistas e nas mídias que a gente consome. É isso. Maravilha. Só um parêntese aqui. O livro do Ícaro que fala sobre. Esse livro é gratuito, pessoal. Esse livro está disponível para você baixar na internet. Domine Sua Saúde. Quando eu li o livro pela primeira vez, e o Ícaro já cuidava de mim, o livro fala de coisas que. Eu sou do princípio que o óbvio tem que ser dito. E tem coisas aqui que para mim é óbvio: cuidar da alimentação, fazer exercício, cuidar da saúde espiritual, se hidratar, são coisas que eu já tinha na minha rotina quando eu conheci o Ícaro. Mas teve uma coisa aqui, e eu acho que talvez isso seja tragicômico, que o Ícaro fala da importância de você respirar, prestar atenção na respiração. E eu, no meu auge dos 49 anos, eu nunca desmaiei na minha vida. E a primeira vez que eu tive a sensação de que eu ia desmaiar foi quando eu falei, cara, eu vou respirar igual está escrito nesse livro. Bateu eu falei, epa, estava errado mesmo, esse moço tem razão. Denise, o Ícaro falou da alimentação, e é claro que a gente vai entrar nesse assunto. Então, falando de inflamação e alimentação, a gente não vai puxar a sardinha para glúten. Eu sei que a gente vai falar de leite em algum momento,
Mas eu queria ouvir de você, como nutricionista, o que a gente está fazendo de errado na nossa alimentação? Eu acho que até quando você pensa na alimentação, ela está associada hoje com muitos aditivos químicos, com agrotóxico, com uma série de poluentes ambientais. Vamos pensar que 80% dos agressores que nós temos hoje não existiam há 50, 60 anos atrás. Tá? E você tem hoje um alimento que é empobrecido em nutrientes, principalmente por monoculturas, etc. É empobrecido. De uma maneira geral, você vê um baixo consumo de alimento. Então, se você pensar legumes, verduras e frutas, o consumo é menos de um terço do mínimo preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, além dos alimentos já terem menos nutrientes fitoquímicos, ainda são muito pouco consumidos. E, normalmente, você coloca nesse lugar os ultraprocessados, tá? Que aonde aditivos químicos têm uma ação extremamente ampla no organismo, de inibir uma enzima digestiva, de destruir uma microbiota saudável, alterar a permeabilidade do intestino, inibir enzimas que eliminam toxinas do organismo. Olha o que o Victor estava falando, né? De você tirar os agressores aí, tá? Então, você perde a capacidade de eliminar toxinas, tá? Inclusive as produzidas dentro do organismo naturalmente, como hormônios, tá? Substâncias que são produzidas e que têm que ser eliminadas, e aí o organismo não consegue eliminar, elas vão agir e podem intoxicar o organismo, agir no sistema nervoso central. Podem inibir um processo chamado fosforilação oxidativa, que é a liberação de energia para o cérebro e músculo. Então, e esses aditivos químicos, eles estão muito consumidos nos alimentos processados, mas também em medicamentos, em suplementos, tá? Altamente utilizados. E aí você fala, ok, não se come comida de verdade, muito ultraprocessado, muitas substâncias tóxicas, esquenta num micro-ondas no plástico, tá? Que a gente vê extremamente comum, são substâncias altamente tóxicas, disruptores endócrinos, tá? Interferem diretamente no sistema nervoso central, no sistema imunológico. Então, sem dúvida nenhuma, olha como que a gente está dentro do que protege, dentro do que ataca, entendeu? Então, a gente está realmente assim. E aí você fala, ultraprocessado, mais de 90%, glúten, leite, soja, açúcar. E aditivo químico. Isso é a base da alimentação hoje, da população. Eu ouvi hoje isso de um pai de uma criança. Está muito difícil, porque a criança, ela quer comer porcaria, igual a todo mundo come, ela não quer não comer. Uma criança que estava na boca de uma diabetes, com 9 aninhos, já 5,7% de hemoglobina glicada, fator antinúcleo positivo. Fator antinúcleo positivo, que é um preditor do espectro autoimune, tá? Nós temos hoje 10% da população possui quadros de doenças autoimunes. Olha que absurdo. Teve um aumento de mais de 400% nos últimos 10 anos de presença de autoanticorpos em crianças e jovens. Tá? Que é uma consequência de processo inflamatório, que é uma consequência de perda de tolerância imunológica. Essa tolerância imunológica é dada principalmente por células que nós temos no intestino, chamada Treg, FOXP3, e essas células, elas vão fazer o organismo aprender a tolerar agressores, controlar a resposta e a magnitude contra esses agressores, ou seja, combater e parar na hora certa. Só que essas células também evitam a formação de autoanticorpos. Então, quando você quer prevenir uma doença autoimune, ou quando você quer resgatar uma função, sair, fazer remissão autoimune, o primeiro foco são essas células Treg. Mas quem que determina? Microbiota saudável, vitamina A, vitamina D e fitoquímicos, e nutrientes. Então, é isso que resgata uma defesa para que você consiga trabalhar e prevenir, recuperar qualquer processo imunológico. Seja alergia, seja hipersensibilidade, seja câncer ou doença autoimune. E como é que a gente consegue isso? Tá? Não tem jeito. Se a gente depende da microbiota, a microbiota depende do que a gente come. Tá? E é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um processo onde se
perdeu o conceito, teve uma inversão de valores do que é uma alimentação saudável. Entendeu? E nesse processo a gente é que é doido quando fala, né, do que é importante evitar e o que é importante comer. Tem duas frases que eu ouvi que me marcaram muito, Denise, que uma foi o Wesley, que comentou uma vez comigo, que ele falou assim, não cave a sua cova com garfo e faca. E a outra Muito bom. frase que me marcou muito foi, você tem que, e isso eu escutei até na faculdade, você tem que ter consciência que você abre caminho, você concede espaço para a doença a partir do momento que você coloca coisas impunemente na sua boca. Você toma uma decisão consciente de permitir que determinadas mazelas se manifestem no seu corpo. Bom, vamos começar a parte complicada da história. Eu sou louco por esse livro. E eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, Denise. Eu sofri muito, todo mundo que conhece a minha história sabe que eu comi o pão que o diabo amassou com a Luana quando minha filha era pequena, porque ela vivia doente, ela tinha pneumonia de repetição. Eu achava isso o fim da picada, uma menina com 3 anos ter que fazer rodízio de antibióticos, porque o antibiótico já não fazia efeito. E o pediatra dela falava, não, isso é normal, isso é comum. Até um belo dia que Meu Deus. eu briguei aqui em casa e demiti depois da Luana ter sido internada, né, que ela foi internada, foi o ápice do negócio, eu consegui demitir o pediatra dela. E aí esse livro aqui, para mim, ele representa muito do que foram os 3 primeiros anos de vida da Luana, porque relaciona o consumo de leite a coisas que a gente vê. E aí vem um pouco do que eu queria comentar com os dois, e eu vou jogar a pergunta para o Ícaro. Eu falo sobre alimentação saudável, eu falo sobre não evitar carboidratos, principalmente os carboidratos vazios, a gente fazer boas escolhas. O ultraprocessado de forma nenhuma não entra na minha cozinha, não entra na escola da minha filha, acho que já é um grande avanço isso. Aí eu convenço as pessoas a abrir mão da soja, a abrir mão do glúten, a abrir mão do trigo, e as pessoas aceitam uma conversa sobre leite. Mas aí causa a questão sentimental, que é a parte que eu não consigo entender. Eu sou de exatas, vocês são de humanas, vocês vão conseguir me ajudar. As pessoas viram para mim e falam assim, Marcelo, eu tiro o trigo, eu tiro o açúcar, eu tiro o leite, mas eu não tiro o queijo. E aí parece que está amputando um braço, assim. Não mexe em tudo, mas no queijo eu não consigo tirar. E aí, Ícaro, você que gosta de arrumar inimigo falando mal do leite, por que essa síndrome do bezerro? Eu tive uma paciente recentemente, aliás, no ano passado, me chocou, porque uma mulher executiva, mais nova do que uns 30 e poucos anos, bonita, um pouquinho fora do peso e com várias complicações, principalmente por ser louca por alimentação ruim. Entre as coisas, leite e derivados. E quando eu falei para ela e convencia, quando o cérebro esquerdo dela, que é o racional, viu que eu tinha razão, o direito fez ela começar a chorar. Ela começou a chorar na minha frente. Mas eu falei, nossa, mas eu fui assertivo demais, o que foi? Não, doutor Ícaro, é porque é muito difícil para mim tirar o leite. Muito difícil. E aí a gente foi conversando e ela me deu o arremate de por que essa dificuldade. Primeiro que leite, o provimento do leite foi a primeira coisa que te ligou à sua mãe, depois que você saiu da barriga. E essa memória, ela é uma memória inconsciente e coletiva que todos nós temos, tá? Segundo, o leite desde muito cedo é colocado para nós como o primeiro e único alimento, depois como principal, depois como mantenha no cardápio, que são os primeiros anos, né, Denise? Pela cultura convencional, e depois que ele poderia e deveria sair, porque nós não somos mais filhotes, em toda a natureza, leite só é consumido por filhote, o fluido biológico da própria espécie, mas o ser humano achou que seria brilhante interceptar o fluido biológico de outra espécie e consumir, né? Aí depois vem para nós o que? Todas as formas possíveis de leite para que nós possamos mantê-lo na dieta.
Justificativa real, mas não pode falar desse jeito, vamos falar diferente então. Real. É uma indústria trilionária mundial. Trilionária, tá? Não dá para você, de uma hora para outra, botar uma aceitação global de que leite animal faz mal, principalmente para nós adultos, até para criança, mais atualmente, mas vamos falar para nós adultos, porque senão você vai causar ruína de dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas, instantaneamente. Isso. Mas espera aí, você não pode falar isso. Então vai dizer que não faz mal para todo mundo, né? Não faz mal para todo mundo e que de onde vai tirar o cálcio? Gente, então a vaca adulta tá lascada, porque ela não mama em outra, pô. Ela vai consumir o cálcio, vai poder chegar até a 2 toneladas de peso, os recordes no Guinness, como? Sabe Sabe? que eu ouvi isso da minha mãe. A minha mãe fez essa pergunta para mim. Minha mãe falou assim: meu filho, eu vou tirar o cálcio da onde? Você não respondeu de forma mal criada, né? Não, eu respondi exatamente como você responde. Ô, mãe, a vaca não bebe leite. Exato. Aí, Nem o Marcelo, elefante. e nem o quê? Nem o elefante. Tem todo aquele osso, tem marfim, tudo de cálcio e só come verde, né? Só come verde. E outra, você pega o queijo e aí você dá o queijo do leite da mamãe para qualquer espécie. Nenhum animal come, nem o gato que ainda topa tomar um prato de leite, mas experimenta botar meia lata de atum para ele cheirar, bota em cima do arranha-céu e dá um prato de leite para o gato tomar depois. Ele não quer de jeito nenhum, porque ele cheirou o que ele gosta de verdade. É porque gato é safo, mas nem assim consome o queijo. Então, Marcelo, respondendo a pergunta originalmente, primeiro, como eu aprendi nos livros da Denise, com a Denise, em lives que eu tenho com ela e com você lá no meu site, no icaro.med.br/leite. O leite, além de tudo isso que a gente falou, ele ainda vicia. Porque tem moléculas dele que se transformam, Denise pode falar melhor do que eu, e fazem viciar. E quanto mais você consome, mais ele vicia. E outra coisa, a inflamação vicia o cérebro. Porque a inflamação leva à neuroinflamação, a neuroinflamação leva ao rompimento de uma barreira hematoencefálica saudável. Com isso, os produtos do leite atravessam muito melhor, é um oba-oba danado e o vício se perpetua. E o cérebro neuroinflamado, ele é desesperado pelo que possa trazer serotonina, dopamina ou algo opioide. E o leite pode muito bem oferecer isso, quanto mais desbiótico estiver o intestino. Né, Denise? A caseína do leite, ela tem uma sequência de 7 aminoácidos que é chamada de beta-casomorfina 7. Então, olha o nome, beta-casomorfina 7, tá? A do glúten é gluteomorfina e as duas moléculas são muito, muito parecidas, quase iguais, tá? E elas são semelhantes ao opioide. Então, elas têm uma ação morfina-like, e essa ação, elas podem ocupar receptores opioides tanto no sistema nervoso entérico, e aí causar inflamação no intestino, alteração de permeabilidade, como no sistema nervoso central, ela pode gerar um momento inicial de prazer, conforto, relaxamento, e depois, como qualquer droga, letargia, embotamento, depressão, o que eu preciso para me sentir melhor? Eu quero é mais, né? Então, é aquele processo. Só que você concentra 10 vezes o leite no queijo. Concentra 6 vezes no iogurte. Então, você vai ver a pessoa falar, o leite até tudo bem, mas o queijinho, entendeu? Porque é onde você vai concentrar mais. E não é só isso, né? Quando você tem uma proteína mal digerida, proteína de leite de vaca a gente não digere mesmo, ou é de muito difícil digestão, quando você absorve, o organismo vai, no momento inicial de combate, produzir substância pró-inflamatória, anticorpos, mas também histamina. Só que inicialmente em quantidade pequena. Histamina em quantidade pequena é relaxante cerebral. Adoro. Então você liga o alimento ao prazer, você não liga as encrencas. Porque naquele momento, em quantidade pequena, não é encrenca mesmo. Só que depois essa histamina vai fazer você ter queda de serotonina. E aí vem o processo da necessidade de comer, da dificuldade de saciedade. E tem aquela pessoa que do fim da tarde para a noite, meu Jesus, o que vem vai, o que passa foi. Entendeu? E é muito ligado para o carboidrato, para o açúcar ou para alguma fração opioide. Tá? Se for um pão com queijo, então beleza. Tá? Glúten então, tenho e queijo, tudo meu junto. Deus.
que é o Meu nosso Deus. café da manhã, gente. A gente está discutindo aqui, e é claro que essa discussão é uma discussão muito profunda, mas o café da manhã do brasileiro é um pão na chapa com manteiga e um café com leite. É isso. E aí as É, pessoas, e aí quando a gente fala, quando vocês falam, eu sou só padeiro, quando vocês falam de comer comida de verdade, eu vou só pegar um exemplo aqui que me veio à cabeça. Outro dia eu fui num restaurante e era almoço e tinha um cardápio executivo. E aí tinha lá a entrada, você escolhia a entrada, o prato principal e a sobremesa. A sobremesa tinham três opções. Era um restaurante oriental, tinha um raro maqui de doce de leite, tinha um pudim de doce de leite e tinha frutas da estação. E o garçom chegou do meu lado e falou assim: Você quer o raro maqui ou você quer o pudim? Eu falei: Ué, as frutas da estação não tem? Ele falou: Não, é que a gente não fala porque ninguém pede. Nossa. Tem um documentário, eu vou compartilhar uma vitória, que pelo menos para mim foi uma vitória. Tem não sei se é um documentário, uma série na Netflix, eu não sou muito da televisão, não, chamado Você é o que você come, na Netflix, que pegam gêmeos, não sei se vocês já viram, eles pegam gêmeos e colocam um para fazer dieta, um para fazer ah, se alimentar de forma correta e o outro mantém com um padrão tradicional de alimentação. E tem dois irmãos que trabalham com queijo, e eles são viciados em queijo. E tem um dos episódios que a nutricionista chega para ele, que ele fala: Cara, eu estou sofrendo muito pela falta de queijo. E ela fala exatamente da beta-caseomorfina 7. Naquele momento, provavelmente eu fiz igual o Ícaro comemorando o gol do Flamengo. Eu pulei no sofá e falei: Caraca, olha aí, tá aí na Netflix para você ver. Olha, não sou eu, não para de colocar a culpa em mim. e você sabe o Mas, que que é Denise, interessante? Quando você fala, desculpa, quando você fala assim, ó, eu tomo leite com café e pão com manteiga ou pão com queijo, tá? Vamos fazer uma coisa? Vamos experimentar uma tapioca, um pãozinho sem glúten, uma batata doce cozida, uma mandioca cozida, ou uma panquequinha que a gente faz lá, ou com uma aveia sem glúten. Aí eu dou assim, ó, 1000 possibilidades. A pessoa olha para você e fala, vou enjoar. sabe o que você me lembrou, Denise? Outro dia, numa dessas discussões com Leite, e eu estava conversando com uma amiga que é nutricionista, que trabalha num prédio do lado do meu aqui. Ela falou assim: Marcelo, é muito engraçado, porque quando a gente fala para a pessoa corta o glúten, corta o leite, geralmente é uma briga. Mas se você falar para a pessoa, vamos fazer uma dieta, 3 anos sem beterraba, tá tudo bem. Agora, Ela já não comia mesmo, né? não Como tira. diz o Murilo, não comia mesmo. Tá O tudo que é uma certo. beterraba, né? O que é uma Né? beterraba? E essa é uma pergunta importante para fazer para as crianças, né? Hoje em dia, isso me assusta demasiadamente. Eu vejo aonde eu moro, e talvez isso seja uma aberração, os vizinhos, se estiverem assistindo, vão ficar com raiva de mim, mas eu moro num lugar onde eu vejo os pais deixando os filhos escolherem o que querem no supermercado. Aquilo me dá um desespero que eu não sei como ainda não arrumei uma inimizade, porque eu falo: "Ei, eu chamo atenção e mostro outras coisas, e aí eu mostro a parte de hortifruti grande, e as crianças não sabem o que são aquelas coisas. Não, não sabe o que quer. Não tem ideia. Você passa, na verdade, você passa na caixa do supermercado. Se você estiver lá com um monte de legumes, principalmente se você pegar alguma coisa diferente, ela olha para você, como que é isso aqui mesmo? Qual que é o nome desse aqui mesmo? Tá? O pessoal não sabe, não tem noção, muitas vezes, do que é uma fruta. Às vezes, os meus filhos levavam fruta na escola, o pessoal ficava olhando. Tinha fruta que eles não sabiam o que era. Tá? Então, isso é extremamente comum. O paciente que você fala, vamos fazer um leite de inhame? Doutor, inhame é a mandioca? Eu falo, não, inhame é o inhame. Eu vou te mostrar o que é o inhame. Entendeu? É isso, as pessoas alimentam muitas vezes, o pessoal não sabe o Nossa, que é. mas isso acontece com você, doutor? Inhame é mandioca, né? Já, Nossa, já me perguntaram tantas vezes. Agora, a melhor que me dá desespero, eu lembrei de uma figurinha daquelas de meme que tem uma criança falando desespero, fazendo assim, sabe? Que é assim, doutor, mas se eu não puder comer glúten, o que que eu vou comer com feijão? O que que eu vou comer na salada? Pera, não, mas glúten é no trigo, cevada e centeio. Ah, não tem no arroz, na batata e no milho, não?
né? A Denise riu porque você fala, meu Deus, gente, né? No arroz, Agora, principalmente. No arroz, o pessoal confunde bastante. Acha que tem. mas para conhecer a letra da maior parte das músicas baixaria no Spotify Brasil, as 30 primeiras, né? Todo mundo conhece. Oh, meu Deus do céu. Deixa, vou parar. O Ícaro, ele não vai conseguir nunca participar de uma live inteira sem arrumar inimigos. Ele não tem essa possibilidade. Denise, o Ícaro, vocês dois levantaram a bola do glúten. Eu já falei que eu não quero puxar a sardinha do glúten. Mas, então, já que a gente falou do problema do leite, Denise, aí a gente entendeu. O glúten é a proteína que é fisiologicamente parecida com a proteína do leite. Eu acho que vale a pena, talvez, a gente reforçar isso, né, Denise? Porque muita gente fala, já que a gente passou pelo leite, só diferenciar um pouquinho a caseína da lactose, porque isso também é uma grande enganação, né? Estou voltando numa outra pergunta que me cutucou aqui a Na orelha, assim. verdade, é uma sequência de aminoácidos que você tem no leite, numa das proteínas do leite, que você tem parecida com uma das proteínas presentes, né, nessa peptídeos presentes aí no glúten, que é de 7 aminoácidos. Mas ambas têm muito, o glúten, a alfa-gliadina tem 277 aminoácidos, a caseína também, 230 e poucos. Então, são aminoácidos que o organismo só entende o que é 1, 2 ou 3. Ele não sabe o que é mais do que isso. Se for um aminoácido, 2 ou 3, ele fala, vem cá, meu bem, nutriente, entendeu? De 3 em diante é em 30. E essas proteínas, tanto da caseína como do glúten, são de dificílima digestão. Agora, quando você fala lactose, tá? A lactose é o carboidrato, é o açúcar do leite, tá? E que, de uma maneira geral, nós todos somos geneticamente preparados para diminuir a lactase depois que desmama, tá? Então, isso é um processo de qualquer espécie. Agora, você tem excesso de leite, você tem um desequilíbrio do organismo, principalmente de microbiota, você não consegue ter lactase para digerir, fermenta, estufa, forma gases, cólica, é isso. Mas não é o que vai causar problema sistêmico. Não é o que vai causar inflamação, que vai causar inflamação local ou sistêmica. Ele vai ter um processo muito mais dessa digestibilidade, formação de gases, mau hálito, tudo. Mas é isso que a intolerância à lactose faz. Tá? Agora, aí entra quando o pessoal fala assim, porque a indústria é danada, ela vai colocando coisa para poder substituir quando você tira o leite. Aí, qual foi depois? O A2A2, tá? Ah, bom, mas o A2A2 é da vaca? Não, meu amor, é leite da vaca do mesmo jeito. A única diferença é que ele tem a beta-caseomorfina 9, diferente da beta-caseomorfina 7. Qual é a diferença? Ele tem 4 vezes menos ação opioide. Então, isso é a única diferença. Todas as outras proteínas inflamatórias, insulinogênicas, todos os microRNAs que estão para determinar a característica da espécie da vaca, que vai ativar mTOR, altamente ativando mTOR, que é Beta-lacto, né? Nossa Senhora, é uma coisa absurda. Então, a gente sabe que tem vários fatores que o leite de vaca causa danos. Não é por causa da lactose isoladamente, que é o que menos daria problema, e não é por causa, porque tirou a beta-caseomorfina 7, que todo o resto que tem de encrenca não está lá. E aí, quando você falou, nenhum mamífero toma leite depois que desmama, verdade. E nenhum mamífero toma leite depois que desmama de outra espécie. Exato. Aí é só nós que somos inteligentes, entendeu? Essa frase me faz imaginar, Denise, um ser humano mamando na teta de uma gatinha, assim, sabe? Porque é tão bizarro quanto. É porque a gente... da vaca, então tá bem. Mas se for do porco, não. Se for do gato, não. Não, mas do gado, tudo bem. Mas a questão que eu quero provocar aqui, e já era para eu estar falando do glúten, mas eu ainda estou encasquetado com leite, porque eu participo, Denise, dos eventos da Acelbra aqui no Rio, né, da Associação de Celíacos do Brasil. E eu vejo um monte de gente que produz alimentos seguros, que esses produtos são seguros para celíaco, e as pessoas anunciam lá nos estantes, sem glúten, sem lactose. E aí eu vou olhar
eu falo, caramba, não é sem glúten, sem lactose, é sem glúten, sem leite. E a pessoa fala assim, não, mas eu coloco sem glúten, sem lactose, porque as pessoas aprenderam que sem lactose é mais saudável, por uma Sim. questão comercial. Então, como o Ícaro gosta de fazer amigos, eu acho importante falar dessa parte financeira do interesse que é a indústria sem lactose. Porque hoje tem um monte de gente que vai no supermercado e compra produtos sem lactose, achando que ali está tudo bem. Achando que Ícaro, é vai. ter leite. É. A Denise acabou já respondendo essa pergunta. Eu dou aula até em restaurante chique, em self-service. Quando a pessoa vem oferecer uma coisa sem leite e ela mesma fala sem lactose, eu falo, vem cá, você entende que a lactose é o açúcar do leite? Ó, o discurso já está pronto. Lactose é o açúcar do leite. O leite ainda tem proteínas que deixam ele branco. O seu produto não tem nem as proteínas, nem o açúcar. Ah, então é sem leite. Mas já eu escutei isso também, Marcelão. Deixa eu botar sem lactose, porque falar hoje em dia que algo é sem lactose é uma promoção melhor para aquele produto do que sem leite, né? Mas aí a gente cai no que algumas empresas, quase que eu falo o nome aqui, mas algumas empresas começaram a fazer uns 10 anos atrás, que era colocar lactase no produto, né? Para supostamente ele ter algum grau de ter menos lactose, mas deixando intacto beta-lactoglobulina, beta-casomorfina 7, a alfa, que não é tão MicroRNA. preocupante, e outro. Né? O microRNA, que hoje em dia a gente ainda tem que começar a falar mais disso, né, Denise? Porque o pessoal que aprendeu com você, inclua-se a minha geração, ainda fala muito da beta-casomorfina 7, ainda fala das proteínas, e não se fala tanto do microRNA, porque a gente tem RNase e DNase, mas ainda são substratos proteicos que a gente tem que ser capaz de produzir. A gente também vai perdendo a capacidade de produzir com o envelhecimento, né? Agora, em termos de indústria, já que o Marcelo ele me botou como preposto do caos agora, né? Ataque você, É vamos o lá. corneteiro do inferno, Gente, mensageiro do apocalipse. a indústria do leite e do glúten, já vou linkar as duas, eles têm nas fichas de pagamento médico, nutricionista, personal, influencer, celebridade. Basta vocês lembrarem do bigode de leite, né? Aquela campanha que o berço foi nos Estados Unidos, uns 10 anos Campanha atrás. chamada Got Milk, é. Então, espalhou no mundo inteiro, sabe? Então, assim, as pessoas têm que entender de uma vez por todas que o que mais presta em termos de informação nutricional de qualidade não é o que mais está nos holofotes, nem nunca vai ser. Nem nunca vai ser. Porque quem estuda esse tipo de coisa acaba criando uma antipatia, recebendo uma antipatia por parte de quem paga a conta e tem uma indústria trilionária de glúten e uma indústria trilionária de leite. Então acordem, o conhecimento que chega para vocês pela mídia convencional é para quem tem dinheiro para pagar, e quem tem dinheiro para pagar é quem fabrica e vende para vocês, né? Eu acho que foi o suficiente, né, Marcelo? Tem que ser mais Não, caótico? eu acho que tá bom antes que cancelem aqui. De repente a live cai do nada aqui, Do nada. que os bichinhos, aqueles bichinhos de pelúcia que bebiam leite, vão derrubar a gente aqui. Você sabe que muitas vezes o pessoal fala assim, mas Denise tem que ser tão radical assim? Olha, de uma maneira geral, quando não tem uma doença celíaca, quando não tem uma alergia mediada por IgE, o organismo pode ser capaz de tolerar? Pode, se ele estiver muito equilibrado. Então, se ele está muito equilibrado, está com uma boa produção de ácido clorídrico, microbiota saudável, integridade da parede intestinal, pode chegar uma proteína mal digerida e eliminar? Ou pode combater e parar na hora certa e acabou? Pode, a gente pode ter essa chance de tolerar. O organismo foi feito para isso. O grande problema é que a gente vive hoje numa realidade onde as pessoas estão totalmente desequilibradas. Então, está sendo muito difícil você pegar uma pessoa que você fala assim, nossa, que saudável, né? Então, até aquelas que fazem uma alimentação legal, que se preocupa com uma alimentação, mas nós estamos o tempo todo com muitas toxinas, muitas coisas, muito ambiente, né? Poluição ambiental. Então, as pessoas não sofrem só interferência da alimentação. Então, só que quanto mais você tiver com a alimentação legal, quanto mais você tiver com o organismo bom, você lida melhor com o estresse, responde melhor à atividade física,
tem uma melhor qualidade de sono, né? Então, é um processo que a base nutricional, ela dá suporte para o resto acontecer. E eu estava num congresso esse fim de semana, no simpósio, falando de autismo, eu falei para eles, o que adianta você leva a criança para fazer 30 terapias e ela não tem nutriente para formar o neurotransmissor para ouvir o que o terapeuta está falando? Entendeu? Ah, mas e depois que você equilibra? Aí ela vai responder melhor a terapia. Misteriosamente, do nada. É milagre, é coincidência, Do gente. nada. Vocês são os inimigos da coincidência, eu não entendo isso. Denise, eu vou chover no molhado aqui. É possível a gente ter controle ou remissão dessas mazelas atuais? E aí eu estou falando desde dos processos de infecção subclínica, da inflamação subclínica que você citou, até aos casos mais importantes, como doenças autoimunes. A gente consegue resolver isso só na alimentação? Vou te falar assim, o que meu marido costuma falar. Estudos científicos comprova, funciona para quem faz, tá? Então, quem segue a orientação que a gente dá, é muito comum. Eu tenho paciente que faz remissão de esclerose múltipla, de psoríase. Óbvio que está trabalhando em conjunto com o médico, mas também médicos que trabalham na mesma linha, né? Que vai também trabalhar, né, Ícaro? Que a gente vai ali, ó, buscando as causas, recuperando função, trazendo. Quando a gente trabalha esse processo em conjunto, é raro uma situação onde você não tem um resultado, entendeu? Então, falar remissão total, não tem, mas remissão a gente faz, e qualidade de vida você tem, tá? Inclusive, quando a gente trabalha com uma criança ou um adulto autista, você faz recuperação de função, traz para uma qualidade de vida, traz para uma funcionalidade. E aí você não está ajudando só a criança, você está ajudando a criança, a mãe, o pai, o irmão, quem está do lado, todo mundo. Você muda o grau de suporte, né? Com uma coisa que parece boba, que é a alimentação, que hoje em dia está saindo nos congressos, né, Denise? É isso mesmo, você falou, é fantástico, você muda o grau de suporte, entendeu? Então, sim, eu não tenho dúvida disso. Eu falo que o que a nutrição faz, nada faz, eu não tenho dúvida disso, tá? Se você consegue, sim, recuperar a função, se você... Nossa, inúmeros casos. Eu tenho casos de criança com osteogênese imperfeita, que eu tratei junto com a Rose Gobo. A criança que chegou pra gente, quebrava, hoje ela faz arborismo. Ela anda, ela brinca com as crianças, entendeu? Uma criança com osteogênese imperfeita. Então, eu acho que assim, a gente, eu não entendo nada diferente disso. Eu acho que a hora que você vai recuperar a função, você vai ter, em qualquer situação, a gente consegue ter uma volta, né, de funcionalidade, tá? De equilíbrio. O Ícaro, a última pergunta, eu vou partir para a gente estar avançado no tempo. Conversa boa, eu lembro das entrevistas do Jô Soares. O pessoal fazia no final, assim. Quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Ícaro, eu não te conheço. Fui na primeira consulta contigo, você modificou, você implementou os seus 12 hábitos saudáveis. São 12, né? Eram 10. Agora são 15 na segunda edição. Tá bom. Eu implementei os seus 15, depois você fala pra gente quais são os 15. Eu implementei os seus 15 hábitos saudáveis e aí eu vou chegar para você na segunda consulta e vou falar assim, Ícaro, eu tirei o glúten, eu tirei o leite e a minha vida mudou. Porque eu escuto isso o tempo todo, né? E aí, doutor, eu tirei o glúten, eu tirei o leite e aí minha vida mudou. O que você fala, Ícaro? Eu falo o seguinte, isso que eu contei para você das frases de Hipócrates, se você for ver, tem várias que são atribuídas a ele, várias são dele mesmo, né? E a do caminho da cura, do tratamento, da real prevenção, de você dar o que dá condições do organismo funcionar e retirar os obstáculos à cura. Ora, você melhorou os hábitos de vida, então você passou a dar para o corpo condições dos mecanismos de homeostase funcionar direito, dos mecanismos de reação. A inflamação benéfica, que é autolimitada, resolve e vai embora. E você tirou os maiores obstáculos à cura dos dias atuais. Agora eu vou ter que cutucar, sabe? Porque é o que a gente mais encontra na casa da maioria das pessoas em todas as idades atualmente no Brasil. Alimentação ruim.
principalmente com leite, derivados, glúten, excesso de carboidratos e processados. É o quarteto do mal, sabe? Então, quando a pessoa fala, nossa, eu mudei a minha vida, eu sou outra pessoa, sim, você tirou os obstáculos principais à cura e colocou nutrição de qualidade no aspecto amplo de nutrição, né, Denise? Que não é só comida, é também água, é oxigênio, é boas energias, é energia solar adequada. Então, assim, essa pessoa, quando eu falo isso, ela entende. Caramba, é verdade. Eu parei de sacanear meu organismo e comecei a ajudá-lo. Óbvio que vai ter um bom resultado. Eu resumiria assim, Marcelo. Pô, excelente, obrigado, Ícaro. Denise, vou pegar uma pergunta aqui da Sara, que ela mandou. Eu achei essa pergunta. Eu até mandei os parabéns para a Sara pelo Instagram, porque eu achei a pergunta maravilhosa. Ela botou assim: como explicar a criança de 9 a 11 anos que o glúten é inflamatório? O que Eita. ouvem na escola é que só faz mal para os celíacos e que os outros podem comer sem problema. Eu achei linda Denise, essa você tem pergunta. só 2 horas para responder. Fica tranquila, tá? Tudo bem, né? Podemos começar. Eu Olha, tô em êxtase aqui por mim, a gente vai até amanhã. o que eu procuro passar a ideia, tá? E é muito interessante quando a gente vai colocando, né? Porque tem a criança que vai ter condição de entender aqui, não tem. Eu trabalho muito mais com os pais do que com as crianças, tá? Fazendo os pais entenderem a importância dessa mudança. Mas quando está a criança comigo, adolescente, pré-adolescente, eu vou explicando esse processo de que, para ele entender que o que ele está pondo dentro dele vai determinar tudo que acontece lá. Então, se a gente põe coisa boa, vai ficar legal. Se fizer coisa ruim, não vai ficar legal. Então, o que acontece? Tem alguns alimentos que a gente não digere que eles vão gerar um, um desequilíbrio nesse organismo. Uma das crianças fazia assim para mim, ó, eu falava, me explica o que você sente quando você briga com todo mundo, 10 aninhos. Ele fazia, eu tenho uma agonia. Aí eu falei assim, então eu vou te explicar o que está causando essa agonia, ó. Tá vendo isso aqui que você está comendo? Então, o teu organismo não consegue, ele não sabe o que é isso aqui. Aí, quando ele entra lá e ele não sabe o que é, ele vai tentar mandar embora. E a partir daí, ele vai produzindo umas substâncias que podem ir lá para a tua cabecinha e dar essa agonia. Tá? E aí te causa isso. E assim, mas é gostoso. Então, tem coisa gostosa que causa dor. Tem coisa gostosa que te faz funcionar. Se as duas coisas são gostosas, uma causa problema, uma te faz funcionar, vamos escolher a que te faz funcionar? A gente não tem que tirar prazer, a gente tem que trocar prazer. E aí eu vou muito nisso. O que você gosta? Ah, isso aqui você gosta? Ó, dá para fazer assim, assim, assim. Você vai ver, vai ficar gostoso igualzinho, não vai te dar dor, não te dar agonia. Né? Eu vou na linguagem da criança. O que a criança me fala, eu vou colocando como é que funciona isso, né? E é muito interessante, porque às vezes eu atendo filhos de médicos, do pessoal que eu dou aula e tal, e aí eles falam assim para mim, Denise, depois da consulta, ele entendeu e começou a mudar, A Denise tá? tratou minha filha, Marcelo. E a minha filha foi aquela que depois da consulta virou e falou: eu gostei de conversar com ela. Acho que dá para fazer algumas coisas ali. Cara, ainda mais a Giovana, que é o quinto poder. Terra, fogo, ar, água e a Giovana. Então, a Denise, ela é encantadora de serpentes, tá? Você sabe que aqui em casa, a Luana já repete, e eu acho maravilhoso isso. Ela já repete assim. Às vezes eu dou coisas para ela experimentar. A gente estava, semana passada, a gente estava em Gramado, e eu dei um negócio para ela provar, já não lembro mais o que que era. Lembrei, pinhão. E eu falei, cara, Luana, prova, vai que você. Ela falou assim, pegou, comeu. Eu falei, gostou? Ela, não. Mas eu já não. Ela já entendeu que nem sempre é só o que ela gosta. Às vezes ela já repete isso. Às vezes eu como o que o meu organismo pede. E aí eu achei tão bonito, tão puro isso, tão bonito isso. Que assim, tem a Muito parte legal. do prazer, mas às vezes a gente come o que também não dá tanto prazer e tá tudo bem. A Mas tá vida é um equilíbrio. bom. Ô, Ícaro, para a gente finalizar aqui, outra Vamos. pergunta. Como que é a alimentação? Essa pergunta também poderia ser para a Denise, mas eu vou deixar que você gosta de terminar de forma mais
política? Como é que uma alimentação pode ajudar a controlar uma inflamação de tireoide? Caramba! Imagina o seguinte: será que a tireoide está inflamada porque ela está recebendo ataque, que é o mais comum? Não sei se você sabe que a causa mais comum de hipotireoidismo e a mais comum de hipertireoidismo é a autoimunidade. A Denise escreveu esse livro agora, eu estou esperando chegar aqui, viu, Denise? Já já, Chegar, já, já já eu tá vou ver se o Esse livro exercício, se o tá endereço está atrasado. correto. Esse livro tinha que aparecer enquanto eu tinha tireoide, gente. Chegou atrasado esse. Eita ferro. Mas aí tem que prevenir as próximas, tá tudo certo. Para os filhos e tudo. E para o tanto de gente que assiste você, Marcelo. Você pode salvar muitas vidas, você sabe disso. Então, o que, que acontece? Quanto mais a dieta cutucar a onça com a vara curta, seja por ser insuficiente, e a tireoide sofre, e muitas vezes um órgão inflama, porque os mecanismos intrínsecos dele anti-inflamatórios não têm nutrientes para funcionar. Porque a rigor a gente tem ataque todo dia. E a inflamação está ali todo dia. A inflamação é nossa amiga. Ela só tem que ser autolimitada. Se ela for o tempo inteiro ou intensa demais, ela é destrutiva. Então, Marcelo, eu colocaria dois mecanismos, mas acho que a Denise, ela possivelmente vai querer completar e muito bem. Primeiro se a sua alimentação ela agride a parede dos intestinos, grandes chances dela ser mal interpretada pelo sistema imunológico e gerar sequências, né, pedacinhos mal digeridos, que além de ter o ataque direto do que passe tóxico e acaba chegando na tireoide, que é um órgão hipermetabólico, ainda tem o pior, que são sequências mal digeridas serem apresentadas para o sistema imunológico ou chegar ao sistema imunológico como invasores. Ele produz anticorpos, o anticorpo nunca é o invasor inteiro, a pedaços, e a gente sabe hoje em dia, né, Denise, que vários dos anticorpos produzidos, principalmente em relação a glúten, leite e subprodutos bacterianos, LPS e companhia, eles podem encontrar em células da tireoide pedacinhos parecidos. E aí começa o ataque autoimune e a destruição. Então, assim, inflamação de tireoide, principal causa, hoje em dia, com certeza está relacionada a estresse, mas saindo do estresse, o estresse alimentar, uma alimentação inadequada, insuficiente ou francamente inflamatória e tóxica. Né, Denise? Eu falo que quando você pensa em tireoide, glúten sem piscar. Primeira coisa que a gente vai pensar mesmo. E até, muitas vezes, por essa reação cruzada, né? Que é comum de acontecer. Mas, quando a gente pensa também na tireoidite, ou seja, no processo autoimune, é essa perda de células tolerogênicas do intestino. E qual é uma das coisas que mais causa isso? Fungo. Então, a disbiose com prevalência fúngica, o fungo tende a inibir essas células tolerogênicas e ativar as TH17, que elas são o quê? Inflamatórias. Então, ele aumenta a inflamatória e diminui a defesa. E a inflamação é uma fogueirinha, né? De qualquer processo autoimune. Então, quem tem essa mais sensibilidade na tireoide é aonde vai pegar. E a tireoide é a mãe das toxinas, tá? Então, a hora que você está com toxina, agrotóxico, é um dos principais órgãos que vai ser atacado. Esponja, né? É uma esponja. Pessoal, ó, a gente está se encaminhando para finalizar, eu quero agradecer, assim, imensamente por tanto conhecimento compartilhado de uma forma tão genuína e eu acho tão bacana a sinergia que vocês têm, assim, é uma live que flui de uma forma bacana. Tanto que você vê que a gente tem 150 pessoas do início ao fim aqui que não descolaram da gente. Então, Denise, fica aqui um espaço agora para você finalizar, se você quiser falar do seu trabalho, dos seus livros, do consultório. Será que quando tiver consulta em 2037, que tiver vaga, essa mulher dos cursos, né? Dos cursos com a Bela Derme, que estão excelentes. A gente agora, esse fim de semana, vamos fazer um curso de fertilidade e gestação, né? Vão estar com pessoas incríveis lá, doutor de Pereira, um dos maiores especialistas aí, pioneiros em fertilização nessa área funcional. Camila Komatsu, que vai falar dos cuidados com as gestantes e tentantes mais velhas, alguns cuidados maiores, e eu que vou também trabalhar bastante essa parte das causas nutricionais. E em novembro a gente vai fazer um curso de pediatria, né?
É porque que nós estamos falando aqui, Marcelo? É os primeiros 1.120 dias, tá? Que é o que a gente sabe que é o que mais vai prevenir, que vai determinar a vida da criança, o resto da vida dela, até a terceira geração. Então, esses cursos aí que a gente está dando. E É um assim, planejamento antes da concepção. isso, antes da Maravilhoso isso. concepção, até lá. E quero te agradecer aqui pelo convite de estar com você e com o Ícaro, sempre muito bom, sempre uma conversa muito gostosa e de estar partilhando aqui com o pessoal também. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Flamenguista, a palavra é sua. Marcelo, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, que seja a primeira de mais umas 3.000, tá? Acho que eu falo pela Denise também, vamos falando, né, Denise, compartilhando conhecimento. Você é um cara muito especial e toda vez que você fala, eu sou só um padeiro, me dá vontade de ir aí estapear você, porque você não é só um padeiro, mas há muito tempo, e você sabe disso, tá? Um abraço para você. E, Denise, tá com você é sempre maravilhoso, porque para mim é honroso poder, hoje em dia, estar minimamente lado a lado em alguns momentos com uma das professoras da minha carreira que por quem eu tenho mais apreço, sabe? Então, eu aprendo com você. Quando eu posso trocar conhecimento com você num nível um pouquinho parecido, sabe? Porque geralmente eu estou mais aprendendo, eu me sinto honrado. E aqui eu aprendo com o Marcelo, aprendo com você, e é muito legal quando você tem 3 pessoas na live e você vê que você é o mais fraquinho. Ou seja, eu saí daqui Sou eu. melhor. Obrigado, viu? Da Obrigado onde mesmo. você tirou isso, menino? Que é isso, pelo amor de Deus. E assim, leiam o meu livro, ele está gratuito na internet para ajudar vocês. Está no dominiesuasaude.com.br. Eu vou ter um lançamento em São Paulo, em breve, novembro. Denise, vou ficar muito honrado se você puder ir. Vou mandar um convite. Mas é da parte do livro físico. Agora, o livro online está à disposição da humanidade. Acabou de ser traduzido para o inglês. Eu vou disponibilizar para vocês também, porque eu quero que o mundo possa ter essas coisas. Lá também fala sobre glúten, sobre leite. Lá também eu vou sair de cri-cri na história, mas a ideia é ajudar. dominiesuasaude.com.br. E eu só, de novo, reforço aqui o agradecimento, não só em meu nome, no nome de todo mundo que ficou aqui. Convido vocês dois a seguir esses monstros sagrados da nossa saúde integrativa hoje. Denise, é doutora Denise Carreiro Nutricionista, não é isso assim? O seu Instagram? Isso. E o Ícaro é Ícaro Alves, doutor Ícaro Alves, não é isso? DR Ícaro Alves, isso. DR Ícaro Alves. Eu não tenho Sigam, doutor. tá aqui em cima, nessa setinha aqui. Sigam os dois que tem sempre conteúdo. A Denise está sempre fazendo live e o Ícaro tem sempre postado conteúdos que fazem a gente pensar, refletir sobre nossa vida. Gente, ó, um beijo, uma noite abençoada, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Beijo, tchau, tchau.